Decepcionada com a recepção morna da crítica e os resultados de bilheteria abaixo do esperado de Superman: O Retorno, a Warner decidiu acelerar um filme independente da Liga da Justiça. Eles escolheram isso em vez de seguir com uma sequência do filme do Superman. A esperança era começar a filmar antes da greve dos roteiristas de 2007. George Miller, o diretor da série Mad Max, foi contratado para dirigir. Embora o filme tenha avançado para a produção em um ritmo alucinante, ele acabou nunca sendo feito. Então, vamos mergulhar nisso e descobrir o que deu errado e quais eram os planos originais de Liga da Justiça Mortal de George Miller. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força para o canal continuar crescendo, entre pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimentos aqui nos vídeos e emojis exclusivos, sem fidelidade, só para apoiar o canal mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. O elenco! Se esse filme tivesse sido feito, ele poderia ter alterado a história dos filmes de quadrinhos como a conhecemos. A Warner queria que a Liga da Justiça fosse o início de um universo cinematográfico da DC, o que teria chegado antes da Marvel. Mas, ao contrário da Marvel, que teve filmes solos para estabelecer a origem de cada personagem antes de reunir todos nos Vingadores, a Warner teria adotado a abordagem inversa. Eles planejavam fazer filmes derivados para cada membro apenas se o filme da Liga da Justiça fosse um sucesso. Desde o início, decidiram não conectar o filme a nenhum dos dois filmes da DC que tinham acabado de chegar aos cinemas. Portanto, Brandon Routh não foi chamado para reprisar seu papel como Superman, nem Christian Bale foi convidado para voltar como Batman. De qualquer forma, duvido que o diretor Christopher Nolan tivesse permitido isso. O próprio Bale comentou sobre o filme da Liga, dizendo que seria melhor se saísse depois da trilogia do Nolan, para não atrapalhar o que estavam fazendo. O diretor, George Miller, escolheu escalar atores mais jovens e desconhecidos, pois queria que eles crescessem nos papéis ao longo dos vários filmes. DJ Cotrona foi escalado como Superman, Armie Hammer como Batman, Megan Gale como Mulher Maravilha, Hugo Kingsburn como Caçador de Marte, Adam Brody como Flash, Common como Lanterna Verde e Santiago Cabrera como Aquaman. Para os vilões, Teresa Palmer foi escalada como Talia al Ghul, enquanto Jay Baruchel foi escalado como o vilão principal, Maxwell Lord. Os trajes e o visual! Nos anos seguintes, algumas artes conceituais e testes de figurino vazaram, nos dando uma boa ideia de como o filme seria. Em relação ao Batman, parece que Miller se inspirou na famosa arte de Alex Ross para o capuz, mas para o resto do traje seria muito mais utilitário e com uma sensação de armadura de batalha. É importante notar que isso foi planejado para sair antes de O Cavaleiro das Trevas, tornando este o primeiro filme onde o Batman conseguiria virar a cabeça. O traje teria fibra de carbono, mecânicas, molas e pistões visíveis. Miller não tinha medo de mexer no que as pessoas sabiam sobre esses personagens. Ele queria levar a DC para um lugar além do confortável. A icônica sunga vermelha e as botas do Superman também estavam ausentes. Sendo sincero, o traje parece de baixo orçamento, mas é possível que a intenção fosse passar uma estética caseira, talvez sugerindo que a Martha Kent foi quem costurou a roupa. Também é possível que fosse apenas uma versão de testes inicial. Se olharmos para o traje da Mulher Maravilha em comparação, a roupa dela parece bem sólida e polida. No roteiro, inclusive, existem várias piadas sobre a roupa curta dela, com o Flash sugerindo que em certo momento ela considerasse usar calças. O Aquaman teria uma mão de água protética. Em um ponto do roteiro, enquanto reclama que já ajudou a humanidade várias vezes, ele aponta para a mão e diz que já deu seu pedaço de carne em sacrifício. A história e o enredo. Falando em figurinos, o filme teria aberto com todos os nossos heróis usando versões pretas de seus trajes enquanto comparecem ao funeral de um herói caído. O Batman estaria ausente, sugerindo que talvez fosse o funeral dele, enquanto o Superman observa o caixão sendo baixado do alto, sobre a cidade de Metrópolis. A história volta 2 dias no tempo. Aprendemos rapidamente que os meta-humanos existem há anos, mas a maioria está inativa, pois a Terra se tornou segura e pacífica sob sua vigia. O Batman recuou para sua caverna, onde monitora os meta-humanos do mundo usando um satélite chamado Irmão Olho. Ele estuda os poderes e fraquezas de todos para poder derrotá-los, caso algum dia se voltem contra a humanidade. Alfred entra na caverna e avisa que Bruce Wayne tem uma festa de aniversário. Batman desliga o Irmão Olho e sobe, mas momentos depois que ele sai, o satélite reativa sozinho. Ao redor do mundo, nossos heróis começam a ter seus poderes afetados de maneiras misteriosas. Começando pelo Caçador de Marte,
que pega fogo e acidentalmente incendeia tudo que toca. Barry Allen veste seu traje de Flash e corre até ele, onde encontra a Mulher Maravilha. Aqui, Barry é um combatente do crime local e fã de todos os heróis, e esse encontro é a primeira vez que ele se une a algum deles. Juntos, eles conseguem subjugar o caçador e colocá-lo na água, mas não demora muito para que outros tenham experiências semelhantes. Aquaman contrai aquafobia, um medo irracional de água, e o Lanterna Verde perde a visão e o controle de seu anel. Na festa de Bruce, ele é cumprimentado pelo empresário rival Maxwell Lord e por Talia al Ghul. Descobrimos que Talia e Lord uniram forças para destruir sistematicamente os meta-humanos. Eles estão atacando as fraquezas de cada herói usando nanorobôs. A razão pela qual eles sabem a fraqueza de cada membro é porque, meses atrás, Talia explorou a confiança do Batman para ganhar acesso à Batcaverna. Ela forneceu a Lord um link para o satélite de vigilância do Batman, que Lord agora tem controle. Maxwell Lord guarda um profundo ressentimento pelos heróis por não terem conseguido proteger ele quando criança, quando ele foi submetido a experimentos cibernéticos pelo governo no projeto OMAC. Em Gotham, Batman tenta impedir uma gangue quando um deles se transforma em um super soldado blindado, conhecido como OMAC, que derrota o Batman facilmente. Os heróis, então, decidem se reagrupar na Fortaleza da Solidão. Batman agora é forçado a usar aparelhos de alta tecnologia devido aos seus ferimentos, e ele revela ao grupo que usou o satélite para espionar todos eles. Enfurecida, a Mulher Maravilha dá um soco no Batman. Depois que os heróis descobrem que foram infectados com nanorobôs, eles usam suas habilidades uns contra os outros para se livrar da infecção. É nessa hora que Lord ordena que o satélite inicie a fase 1, e pessoas em todo o mundo começam a se transformar em ciborgues OMAC. Lord usa suas habilidades psíquicas para convencer o Superman de que Lois Lane foi assassinada pela Mulher Maravilha. Um Superman enfurecido ataca Diana. A luta é épica e chega ao espaço sideral. Enquanto o grupo tenta lutar contra o Superman, a Mulher Maravilha lança o vilão Maxwell Lord e pergunta como libertar o Superman do controle mental. Lord então responde que a única maneira é matando ele. Superman está prestes a matar a Mulher Maravilha quando o Batman surge e quebra o pescoço de Maxwell Lord em um instante, libertando o Superman da manipulação. No entanto, a mente de Lord salta para um computador e depois possui o corpo de Barry Allen, transformando o Flash em um monstro chamado OMAC Ultra. Enquanto Barry luta para recuperar o controle de sua mente, ele percebe que a única maneira de derrotar Lord e parar o exército OMAC é se sacrificando. Então, ele corre ao redor do mundo, cada vez mais rápido, até atingir a velocidade da luz. Finalmente, ele se choca contra a barreira de velocidade, descrita como uma parede cósmica de luz, e se mata no processo, destruindo Maxwell Lord e os OMACs. Wally West acaba adotando o nome de seu tio, tornando-se um novo Flash. E isso nos traz de volta ao funeral no início do filme, que agora sabemos ser de Barry Allen. Batman se recusou a comparecer por vergonha, se sentindo responsável pela criação do satélite. Após o funeral, a equipe se reconcilia com Batman e decide formar oficialmente a Liga da Justiça, justo quando o vilão Starro desce do espaço, provocando uma sequência. E o que deu errado? Então, o que deu errado? Tivemos alguns problemas. O primeiro foi a greve dos roteiristas que já falamos, porque isso atrasou a produção. Sabendo que a greve estava chegando, a equipe jogou todas as ideias possíveis no roteiro às pressas, resultando em um texto de quase 200 páginas escrito sob pressão. Quando a greve acabou, a produção foi retomada com planos de filmar na Austrália para aproveitar os enormes incentivos fiscais. Eles chegaram a ensaiar com os trajes. No entanto, o governo australiano sentiu que a produção não havia contratado atores australianos suficientes, apesar do diretor e da equipe serem locais. Como resultado, a produção foi transferida para Vancouver e as filmagens foram adiadas para julho de 2008. E isso coincidiu exatamente com o lançamento de O Cavaleiro das Trevas, que se tornou um fenômeno cultural. Foi nesse ponto que a Warner percebeu que talvez não fosse uma boa ideia lançar outro filme com o Batman para competir com a série do Nolan. Havia preocupações de que, se a Liga da Justiça tivesse uma recepção negativa, isso poderia impactar a bilheteria dos futuros filmes do Batman do Nolan. Além disso, havia o medo de que o público não aceitasse Armie Hammer como Batman, já tendo se apegado ao Christian Bale. No final, a Warner decidiu cancelar a produção para evitar prejudicar a popularidade dos filmes do Nolan. Eles decidiram focar em filmes individuais, deixando a Liga da Justiça
para o futuro. O efeito borboleta! A Liga da Justiça Mortal continua sendo interessante e se. Muitos se perguntam, se tivesse sido lançado, teríamos o universo DC que conhecemos hoje? Por outro lado, se tivesse sido lançado e fracassado, será que a Marvel teria pensado duas vezes antes de criar seu próprio universo cinematográfico? Além disso, será que George Miller teria tido a oportunidade de dirigir o incrível Mad Max Estrada da Fúria se estivesse ocupado com uma franquia da Liga da Justiça? Obviamente, ninguém nunca saberá as respostas para essas perguntas, mas isso é que torna esse filme um mistério intrigante no mundo do cinema de super-heróis.